Olá pessoal, vamos agora então para a nossa terceira e última parte em que estamos discutindo do que é feito a matéria. Nessa última parte nós vamos discutir aquilo que consideramos como sendo um modelo atômico mais atual, né? Mais moderno, ok? Bom, então é importante entendermos que é difícil dizer que o modelo atômico atual é de um determinado cientista ou pesquisador, conforme nós tínhamos os primeiros modelos, né? O primeiro modelo, por exemplo, nós chamamos de modelo de Dalton, depois veio o modelo de Thomson, modelo de Rutherford. Só que o que nós temos hoje é um somatório de várias contribuições a partir do modelo de Rutherford, né? Então, por exemplo, no modelo de Rutherford nós tínhamos aquelas órbitas, né? E o Niels Bohr, fazendo valer das contribuições da física quântica, ele consegue descrever um comportamento do elétron em volta do átomo, em volta do núcleo atômico, de forma a ter uma órbita circular e, com esse movimento do átomo, ele não teria perda de energia, né? Então, ele nem absorve e nem emite energia no seu movimento. Mais ou menos como a física quântica estava prevendo o comportamento da energia em pacotes, né? Em termos quantum, né? Quantum significa quantidade, né? Então, aquelas quantidades bem definidas de energia. Seria mais ou menos isso o modelo que Niels Bohr propõe para complementar a ideia de Rutherford, né? O Rutherford propõe o modelo dele em 1911, o Bohr melhora em 1913, né? Então, segundo Bohr, o átomo possui um número limitado de órbitas, que ele chama de níveis ou camadas eletrônicas, que vai variar de elemento para elemento. Ou seja, essas camadas seriam os níveis energéticos, né? Que a física quântica estava recém sendo descrita, né? E ele faz se valer, então, das contribuições da física quântica, né? Então, cada uma dessas órbitas, né, é um múltiplo inteiro do quantum, ou seja, possuía uma quantidade fixa de energia, tá? E aí ele consegue perceber, com experimentos, obviamente, que é possível você tirar o elétron de um nível e passar para outro nível. Para isso você precisa doar energia, né? Então observe aqui, estou fornecendo energia, o elétron salta para uma outra camada, um outro nível. Quando ele retorna, tá? Ele perde essa energia, ele libera na forma de luz, de calor, né? Então isso são as contribuições de Niels Bohr para o modelo de Rutherford, né? Na sequência, nós temos aí o Chadwick, que em 1932 ele consegue, por experimento, ele consegue identificar o nêutron, né? Então, o nêutron ele já seria uma subpartícula encontrada no átomo, né? Que seria nulo eletricamente, né? E que estaria no núcleo atômico e contribuiria com a massa do átomo, né? Então, até então, achava-se que a massa do átomo eram apenas os prótons. Agora não, já se percebe que a massa do átomo é formada por prótons e por nêutrons, né? Muito bem, inclusive Chadwick ganha o prêmio Nobel pouco tempo depois, tá? Então, nós passamos a ter agora o núcleo atômico formado por duas partículas distintas, né? O próton, que o próprio Rutherford já havia descrito, né? Que com ideias de Thomson, né? Mas agora passa a ter também o nêutron. Muito bem. Aí nós vamos ter as contribuições de Sommerfeld, porque olha o que ele faz. Logo depois que Bohr faz aquela previsão das camadas e tudo mais, o Sommerfeld consegue perceber por experimento, sempre aqui nós temos que
considerados experimentos que as camadas possuíam subcamadas e possuíam órbitas elípticas, diferente daquele movimento circular que o Bohr tinha descrito, né? O movimento circular que o Bohr descreve funciona muito bem para o átomo de hidrogênio, mas os demais átomos não estava muito em acordo, né? Então, o Summerfield consegue perceber que as órbitas não eram circulares, eram elípticas e que dentro dessas órbitas existiam subcamadas, tá certo? Então, e aí nós teríamos então um modelo bem distinto, né, do Summerfield. Vamos pensar assim, por exemplo, a primeira camada está aqui, ó, o centro é o núcleo, tem a primeira camada que é uma órbita circular, conforme o Bohr tinha previsto. Aí você vai ter as demais camadas, né, e você vai ter na segunda camada, por exemplo, diferentes subcamadas, né? Aí, a terceira, mesma coisa, com mais subcamadas distintas. E observe as órbitas elípticas que você vai aparecendo, né? E o átomo vai ficando cada vez maior, né? Então, aí você vai ter, olha só, a quarta camada, né? Vamos diminuir um pouco aqui para a gente perceber. Olha só, a quarta camada, como é que ficaria. Então, nós temos realmente uma contribuição bem diferente aqui para o átomo, né, de acordo com as ideias de Summerfield, ok? Então, nessas ideias de Summerfield, né, o átomo seria algo mais ou menos assim, né, com órbitas elípticas e bem diferentes, bem distintas das que Bohr havia proposto, né? Aí, de Broglie, ele consegue perceber o comportamento do elétron, mais ou menos como ele consegue perceber que o elétron pode se comportar como onda, né? E ele faz experimentos para mostrar que o comportamento dele poderia ser como uma onda. Se é como uma onda, o comportamento dele é energético, né? Quer dizer, o elétron seria energia. Mas, ao mesmo tempo, você consegue arrancar o elétron, né? Porque o Einstein, em 1905, ganha prêmio Nobel falando justamente sobre isso, que ele chama de efeito fotoelétrico. A capacidade de arrancar elétrons a partir da luz, né? Você joga a luz arranca elétron, ou seja, nesse momento você tem um comportamento como partícula. Se você arranca algo dali, é como se fosse uma partícula se chocando contra a outra. E, ao mesmo tempo, se movimentava como uma onda, ou seja, o elétron ele pode se comportar tanto como energia como partícula, ou seja, tanto como onda como partícula, tá certo? Então, o de Broglie faz essa contribuição, o Schrödinger consegue descrever isso de uma forma matemática e de maneira que conseguimos prever uma probabilidade de encontrar o elétron. E a descrição que Schrödinger faz é uma descrição matemática. E aí passamos a ter aqui uma distinção entre os diferentes níveis energéticos e subníveis energéticos, né, para essa probabilidade de encontrar o elétron. Olha só, toda essa descrição de Schrödinger se baseia, né, em cálculos matemáticos, tá certo? Então, a equação de Schrödinger é impressionante nesse sentido, tá? Aí você tem Heisenberg, né, em que ele consegue, quando o Schrödinger consegue descrever aonde podemos encontrar o elétron, né, em que local poderia ser encontrado o elétron, o Heisenberg vem com o princípio da incerteza, que ele diz assim, não, podemos encontrar aonde o elétron está, mas não sabemos para onde que ele vai, ou seja, não sabemos o momento dele. Mas se a gente conseguir prever o momento para onde que ele vai, não vamos saber onde ele está. Ou seja, não dá para descrever a posição e o momento do elétron, né? O Heisenberg tem uma descrição também matemática disso, né, do comportamento do elétron. Observe aqui o cálculo que ele faz a partir desse gráfico, né? Num gráfico você tem um momento, conforme o momento cresce, a posição diminui. Conforme a posição aumenta, o momento diminui. Ou seja, as probabilidades aqui de se descrever um ou outro são inversamente proporcionais, né? Bom, então nós vamos ter, hoje, no modelo atual, várias contribuições.
O que nós podemos dizer, né? Esse modelo surge com Dalton, Thomson e Rutherford, utilizando aquilo que chamamos de física clássica, né? Quando surge, lá a partir de 1900, surge a física quântica, nós vamos ter uma nova descrição do átomo, né? A partir das contribuições de Bohr, Sommerfeld, Schrödinger e Heisenberg e tantos outros mais. Então, é difícil de dizer exatamente como que é o modelo, o átomo hoje, mas nós podemos ter um aproximado de que o átomo seria um conglomerado energético negativo com um centro positivo, né? Quer dizer, olha só, é difícil isso daqui não é massa, não são partículas, isso aqui é um concentrado energético, né, de carga negativa, e um centro positivo sólido e maciço, né? Então, basicamente seria esse o modelo atômico atual, ok? Valeu, pessoal, até a próxima então.